Boa noite a todas e todos. É uma alegria estar aqui hoje, neste primeiro seminário regional do IBADPP. Tenho certeza que será o primeiro de muitos, meu caro presidente. E agradeço a acolhida da UESB, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, aqui em Vitória da Conquista, que, apesar de estarmos em greve, né, tivemos essa trégua para que pudéssemos, de fato, estar aqui nesse momento. E eu acredito que essa trégua, ela se dá efetivamente pela importância desse evento, pela importância do que será comunicado nesse evento. As pessoas que aqui virão e trarão a sua mensagem, a sua palestra, elas têm o que dizer. E é por esse motivo que eu achei muito nobre essa trégua dessa greve, que também deve ter os seus motivos para existir. Eu gostaria de cumprimentar e agradecer muitíssimo Luiz Gabriel, presidente do Instituto Baiano de Direito Processual Penal, Emir Ducler, Rômulo Moreira, Jacinto Nelson de Miranda Coutinho. Quero cumprimentar Lucas, quero cumprimentar Antônio Vieira, Janaína Matida, enfim, Camila Hernandes, cadê? Todas as pessoas queridas que aqui estão, que compõem aqui a nossa mesa, Luciana Silva, Charlene também, que havia aí rapidamente, e Gustavo Brito, que é nosso coordenador de convênios do IBCCRIM, e, portanto, nessas pessoas, queridos amigos, eu cumprimento os demais presentes. Pois bem, Luiz Gabriel me pediu para falar um pouquinho sobre o IBCCRIM, rapidamente, não vou me estender mais do que 10 minutos, porque o que interessa mesmo hoje é escutar Jacinto e Rômulo, que tenho muita curiosidade e muito que aprender com esses dois monstros sagrados. Mas não posso deixar de dizer que quando a gente fala em IBCCRIM, Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, a gente fala em IBADPP também. Porque IBCCRIM e IBADPP são entidades co-irmãs, né, que têm na sua essência, no seu espírito, né, a tônica da criação de ambos os institutos é a mesma. Né, é a preocupação com os direitos fundamentais, é a preocupação com os direitos humanos fundamentais, né, é um olhar mais crítico e humano e racional em relação ao direito penal, ao direito processual penal, e a percepção clara e a grade desse evento, Jacinto, já revela por si só o quanto existe uma preocupação para abrir os estudantes e as pessoas que aqui estão para outras sensibilidades que não apenas a dogmática penal. Por quê? Porque a partir do momento que nós estudamos apenas a dogmática, e é claro que ela é fundamental e nós não podemos abrir mão disso, mas se nós só ficarmos na dogmática, nós não vamos esgotar as nossas possibilidades de alcançar o saber, tendo em vista que nós lidamos efetivamente com gente, né? Com seres humanos. E não dá só para estudar a dogmática e lidar com gente. A gente tem que transitar por outros saberes. E, a partir daí, nos socorrermos de outros saberes para podermos efetivamente compreender o ser humano na sua integralidade. Jacinto, para mim, é um precursor em relação a essa pesquisa. Embora hoje aqui nos corredores eu disse isso para ele, ele falou, não, o meu professor que me ensinou isso foi o precursor e o livro dele e tal. Claro, Jacinto teve pessoas nas quais ele se espelhou, mas eu me espelhei em você, Jacinto. Então, para mim, você é precursor. Porque foi você, pela primeira vez, que eu vi num seminário internacional do IBCCRIM, falar de psicanálise e direito com tanta naturalidade, tão familiarizado com aquilo, e eu não conseguia nem piscar. Foi fascinante. E a partir daí, estou no IBCCRIM já há 17 anos, e o que me atraiu foi exatamente o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, o plural. Né? O Dr. Ranulfo de Melo Freire sempre diz, Ranulfo está velhinho, mas está firme, que
o diferencial está no plural, né? Ciências criminais. E quando a gente fala em ciências criminais, a gente fala em sociologia, em psiquiatria, em medicina legal, em antropologia, em psicanálise, entre outras, que podem se tornar ciências correlatas às ciências criminais. Arquitetura, por que não? Pois bem, Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, e cá estamos nós em Vitória da Conquista, na Bahia. Para quem não sabe, a gente teve a primeira disputa eleitoral no IBCCRIM em 26 anos de existência no ano passado. E a tônica dessa disputa se deu muito em função dessa vontade de nacionalizar o IBCCRIM, porque é para isso que ele existe. Não é à toa que ele se chama Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. E foi um momento muito bonito, né? Na verdade, hoje em dia já não existe chapa X, chapa Y, na verdade todos hoje estamos em prol da mesma causa, da mesma pesquisa, da mesma mensagem, das mesmas preocupações. Mas foi muito interessante, porque essa primeira disputa ela acabou por agregar muito os associados e associadas de todo o Brasil, Antônio Vieira. E isso foi lindo. Nós pudemos perceber, nos aproximar, escutar, ouvir críticas e refletir junto, criar propostas com pessoas de todo o Brasil. E aí nós percebemos que nós atuamos em rede, que nós não estamos isolados. E que esse instituto nunca foi e nunca será um instituto paulistano de ciências criminais. E quando a gente tem aqui Gustavo Brito como nosso coordenador de convênios, pela primeira vez um coordenador de convênios de fora de São Paulo, nós temos membros da diretoria, Luiz Carlos Valois, que é do Amazonas, Carla Silene Gomes, que é de Minas. A gente se abre cada vez mais e aprende o quanto existe gente brilhante, com mentes brilhantes espalhadas por todo esse Brasil. E pessoalmente, eu enquanto estudante, antes de conhecer o IBCCRIM, sentia muita angústia na faculdade, na graduação. Porque eu sentia que, de fato, as minhas dúvidas, quando comecei a estagiar em penitenciárias, porque estagiava no conselho penitenciário, e, enfim, a conselheira com a qual eu estagiava, ela dava aulas de dança nas horas vagas numa penitenciária feminina, e aquilo foi um divisor de água, quando você entra numa penitenciária e percebe que, apesar de toda a mídia vender a imagem de que lá dentro existem monstros, né, pessoas muito diferentes de nós, a partir do momento que a gente passa da grade para dentro e a gente percebe que ali existem pessoas iguais a nós, que têm medo, que têm fome, que têm saudades, que querem amar, que querem ser amados, que querem uma vida que faça sentido. Daí então, a vida muda. E o estudante de direito percebe que estudar direito tem uma função social. E não dá para fugir disso. A gente precisa ter esse olhar, desse compromisso e dessa responsabilidade que é a oportunidade de cursar uma faculdade de Direito. E quanto isso é um instrumento de poder, de transformação social. O IBCCRIM tem uma atuação política. Tem inclusive um departamento de atuação política, que não se confunde com atuação político-partidária. Porque direito e política não se separam nunca, e aqueles que tentam separar acabam tomando posicionamentos políticos sem perceber. E isso tem um impacto na realidade. E para encerrar, eu não posso deixar de falar na gravidade do momento atual com como diz Rômulo, o lixo anticrime. Não é nem o projeto, nem o pacote, mas é um lixo. Porque o ministro da Justiça, ex-juiz federal, apresentou, no início desse ano, um projeto de lei absolutamente teratológico e de uma arrogância tremenda, pois a sociedade civil e a academia não foram consultadas em momento algum. Elmir, não há justificativa. Então, a gente precisa, eu não posso deixar de falar nesses 10 minutos aqui, do quanto é sério esse pacote anticrime. E o quanto nós precisamos, de fato, mostrar para a sociedade, principalmente, que muitas vezes se vê enganada, né, por uma promessa de um pacote anticorrupção, antiviolência,
né? E que, na verdade, não tem nada de anticorrupção, é mais um instrumento de opressão à população pobre, negra e periférica, e que é a clientela preferencial do nosso sistema prisional. Não precisa ser nenhum expert, nem fazer uma pesquisa muitíssimo profunda para perceber, basta entrar numa penitenciária e ver quem está lá dentro. E é em relação a essas pessoas que esse pacote vai atingir, porque é um pacote que endurece leis, e dificulta, que endurece as penas, aumenta as penas e dificulta a saída. Além de acabar com o direito de defesa a partir de mudanças legislativas, por exemplo, que autorizam o monitoramento eletrônico da conversa entre advogados e clientes nos presídios federais. Claro, há uma lenda urbana de que isso já existe atualmente. Mas o fato é que, se existe, tem que acabar. E legitimar isso através de uma lei federal, não sei onde nós vamos parar. Portanto, esse projeto ele passa dos limites. Ele passa dos limites da razoabilidade. E nós não podemos nos omitir e nos calar em relação a isso. Nesse sentido, além da legítima defesa preventiva, né, que vai autorizar ainda mais o genocídio da população negra que existe no Brasil, o que é, afinal de contas, Charlene, o extermínio, né, contínuo da população jovem negra no país, se não o genocídio da população negra, e ainda tem gente que nega que exista o genocídio da população negra no Brasil. É claro que não vai ser agora, né, que os índices de letalidade policial vão aumentar, ainda vão passar a existir, porque já existem números absurdos de homicídios praticados por policiais, e que não dão em nada, né, porque tudo acaba em autos de resistência. Inclusive tem um documentário fantástico, né, da Natasha, que se chama Autos de Resistência. Para quem não assistiu, fica aqui a indicação. O que são os autos de resistência? Justamente esses homicídios praticados por policiais, né, em relação a civis, que são arquivados como resistência seguida de morte. E a partir desse projeto de lei, que traz a possibilidade de ampliar ainda mais as possibilidades de legítima defesa, ou seja, lá no artigo 25 agora tem um novo parágrafo que diz que toda vez que alguém estiver imbuído de medo, surpresa ou violentamente emocionado, violenta emoção, a pena poderá ser reduzida até a metade ou ainda poderá ficar isento de pena, ou seja, uma nova excludente de antijuridicidade. E aí eu pergunto, né, quem numa situação de confronto não sente medo? Jacinto. Outro dia, numa audiência pública da OAB, um colega renomado falou que ele acha que os policiais são treinados para não sentir medo. E que não se pode sentir medo, Rômulo, numa situação de confronto. Gente, todo mundo sente medo. Não tem como. O medo é algo intrínseco à natureza humana. E, portanto, a partir do momento que você insere numa lei penal que se você sentir medo, você está autorizado a matar, você, de fato, abre a possibilidade para um extermínio. E é isso que está acontecendo. Além da questão da surpresa, que eu costumo brincar que ninguém avisa antes se vai atirar pela esquerda ou pela direita, porque sempre será um momento de surpresa. Outro elemento absolutamente abrangente e que vai também se caracterizar em qualquer situação, e a violenta emoção. Colegas, quem não está violentamente emocionado em uma situação de conflito, de confronto? Então isso é muito grave. Isso é muito grave porque muita gente vai morrer. E aquelas pessoas que nós já sabemos quem são essas pessoas que vão ser atingidas por esse pacote anticrime. Então o IBCCRIM, com mais 25 entidades, entre elas o IBADPP, lançaram uma campanha em 27 de março, agora desse ano, lá na Câmara dos Deputados, inclusive com a manifestação de diversos deputados que também estão preocupados com esse pacote, deputados dos mais diversos partidos, que se chama Pacote Anticrime, uma solução fake. Fake, por quê? Claro que é um termo da moda, mas o que a gente quer dizer é que é uma cilada para a população, uma mentira, uma tentativa de enganar a população, vendendo essa ideia de que vai incrementar a segurança pública a partir desse projeto, né? De que as pessoas estarão mais seguras. E, na verdade,
é mais um instrumento de oprimir a população, como já foi dito. Pois bem, para quem quiser se debruçar mais sobre esse tema, o nosso boletim mensal do IBCCRIM é exclusivamente sobre esse tema, agora no mês de abril e no próximo mês também. E ele está disponível para quem não é associado, inclusive, excepcionalmente. Basta entrar no site, clicar, que consegue acessar em PDF a íntegra do boletim, esse e o próximo. Jacinto escreveu um brilhante artigo, que é o primeiro artigo, inclusive, do boletim sobre o plea bargain, que acho até que você vai falar um pouco sobre isso. Você vai falar sobre o futuro. Eu não sei se é um exercício de futurologia, mas o fato é que Jacinto conhece muito o presente e o passado. E é a partir daí que a gente consegue pensar um pouco como que vamos conseguir mapear o nosso futuro. Se a gente inventa o futuro, então ninguém melhor do que Jacinto para dizer de onde nós viemos, onde nós estamos e para onde a gente quer ir. Então eu quero escutá-lo, Jacinto, quero escutá-lo, Rômulo, e eu fico por aqui. Muito obrigada pela atenção.